paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é uma grande alegria estarmos aqui nas ondas da Rádio Universidade, né? Para este contato de meia horinha com vocês, com alguma mensagem musical selecionada pelo nosso bom Leonir, que tem um gosto extraordinário e gosta de repassar também essa mensagem para vocês. E mais uma vez então, vamos meditar no programa Lei do Amor sobre um dos mandamentos do Senhor. Eu pessoalmente faço uma análise que este mandamento que nós meditaremos hoje, o 8º mandamento, é um mandamento que faz com que o mundo mais peque. Esse mandamento ele é muito forte porque existe toda uma ideologia social dos meios de comunicação, da mass mídia, que é para realmente financiar a sua existência, financiar, aquilo que está ligado aos seus interesses, e aí é uma desinformação, uma informação distorcida, ou muitas vezes uma falsidade de informações. Agora temos a expressão fake news, quer dizer, tudo notícias falsas que circulam também pelas redes sociais, Eu, no último mês de março, recebi 16 vezes pelo meu WhatsApp a informação de que o Papa estava mal, precisando de orações, que tinha sido hospitalizado, que tinha mal súbito, E na realidade, isso aí é uma fake news, quer dizer, as pessoas rezar pelo Papa, ótimo, ele sempre pede, não esqueçam de rezar por mim, Mas também dizer que ele está caído, que ele está doente, que ele está mal, isso aí é brincar com as pessoas. E nesse 8º mandamento, lá no Êxodo 20, diz assim: não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo. E lá em Mateus 5, o Senhor nos diz: ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feito ao Senhor. Quantas pessoas, às vezes, até no nome do Senhor, como nós meditávamos no 2º mandamento, usam o nome do Senhor como um testemunho da sua falsidade de passar uma inverdade. O 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Esta prescrição moral decorre da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. Deus quer que eu seja verdadeiro. Ele coloca bem claro: a verdade vos libertará, a mentira vos aprisionará. Eu estava vendo o Fantástico num domingo e apareceu uma doutora que faz pesquisas sobre o cérebro, e ela mostrava, através de aparelhos, que as pessoas, quando falam a verdade, se detecta um lado, e este lado que a pessoa usa da verdade se desenvolve para propiciar à pessoa um bem-estar mental, físico e espiritual. E quando os aparelhos negam que a pessoa esteja falando a verdade, que as ondas passam para um outro lado do cérebro, e este lado do cérebro acumula energias negativas e vai criando na pessoa a necessidade de mentir cada vez mais. E o que acontece? Muitas vezes nós vemos que tem pessoas que vivem da mentira. Elas contam fatos assim aumentados, exagerados, fatos assim, que a gente até se surpreende, mas que é verdade só para elas. Uma vez uma pessoa me perguntava assim: mas padre, o senhor crê no que esse sujeito aí fala? E eu acho que ele pensa que a gente acredita nas mentiras dele. Eu digo: nós não acreditamos, nós estamos vendo que isso aí não é verdade, até porque a gente sabe dos fatos. Mas para ele essa é a verdade.
ele acostumou tanto a faltar com a verdade, a falar a inverdade, que acabou determinando para si o desenvolvimento do lado que o obriga cada vez mais a criar uma distorção da realidade. Então, assim, a realidade começa a se tornar, pela falsidade, ela começa a se tornar uma doença, depois um mal crescente, e às vezes a gente não sabe nem aonde vai terminar isso aí, né? Alguns se dão conta e fazem uma luta muito rígida para permanecer na verdade, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós, mas às vezes, né, a pessoa é derrotada porque se cansa de lutar, então prefere viver de sonhos, e os seus sonhos, até assim inofensivos, acabam determinando em verdades. Mas depois essa inocência pode se tornar um padrão de comportamento que pode comprometer, né, através da falsidade. E essa falsidade, às vezes, pode ofender gravemente a dignidade das outras pessoas. Então, as ofensas que a verdade exprime, por palavras ou atos, ou a recusa a abraçar a retidão moral, são infidelidades fundamentais a Deus. E, neste sentido, elas minam as bases da aliança, né? No Antigo Testamento, Deus colocava a fonte de toda a verdade é Ele. E a sua palavra é a verdade e a sua lei é a verdade. E Ele colocava também lá nos Salmos, né? Tua infidelidade dura por todas as gerações. Por quê? Porque uma palavra expressa, uma palavra ofensiva, uma palavra falsa, uma palavra de distorção, eu não tenho como engoli-la. Ela já foi lançada, ela está no ar, ela está aí por todas as gerações. Podem ser transmitidas ou podem ser apagadas, mas que ficaram, ficaram. Eu não tenho como trazê-las de volta, né? Então, Deus sempre se coloca como verdadeiro e convida a todos os membros do seu povo a realmente viver na verdade. Isso nós vimos lá também na carta de São Paulo aos Romanos, né? E no Evangelho de João, aquelas palavras, né? Jesus diz que permanece na sua palavra, e aquele que permanecer na sua palavra conhece a verdade, que é libertadora. E tem mais, ele também lá no Evangelho de João, ele promete um Espírito da verdade, o Espírito que o Pai vai enviar em seu nome e que vai conduzir as pessoas a toda a verdade. Isso é muito bonito, porque quando Jesus promete o Espírito, né, a gente sabe que ele nos é dado no dia do nosso batizado. Nós nos tornamos o templo vivo do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, todas as vezes que estamos diante de um dilema, né, todas as vezes que estamos diante de uma encruzilhada, verdade, mentira, falsidade, ofensa, a gente deveria silenciar e pedir: renove em mim o teu espírito inabalável, como fazia o rei Davi, né? Renove em mim o teu espírito inabalável. É uma oração simples, bíblica, sincera e que nos ajuda a tomar uma decisão. E claro que essa decisão, né, é aquela que o Senhor lá em Mateus diz aos seus discípulos: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Né? O homem tende naturalmente para a verdade, é obrigado a honrá-la e testemunhá-la, né? E esse testemunho da verdade, segundo São Tomás de Aquino, né, é o postulado da própria dignidade que todos os homens têm por serem pessoas. Se sintam por natureza impelidos e moralmente obrigados a procurar a verdade, sobretudo a que concerne a religião. São obrigados também a aderir à verdade conhecida e ordenar toda a vida segundo as exigências desta verdade, né? São João, lá na sua primeira epístola, ele diz assim: se dissermos que estamos em comunhão com Ele, com Deus, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade, né? Desculpe que eu engoli a seco, né? Dar testemunho da verdade
Essa Semana Santa que vivemos, né, há 2 semanas atrás, nos mostrou quando, diante de Pilatos, Cristo disse: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade, né? Também São Timóteo coloca: não te vergonhes de testemunhar a favor do nosso Senhor, né? E São Paulo também nos coloca, né, quando ele está diante dos juízes, lá nos Atos dos Apóstolos, a consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens é uma exigência do mandamento do Senhor, né? Todos os cristãos, onde quer que vivam, devem manifestar pelo exemplo de vida e pelo testemunho da palavra o novo homem que revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo que os revigorou na confirmação. Esta é a palavra da Igreja no Concílio Vaticano II, né? De nada servirão os encantos do mundo e dos reinos deste mundo, dizia lá São Paulo, melhor para mim é morrer, para me unir por Cristo Jesus, do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que morreu por nós que eu procuro. É a Ele que ressuscitou por nós que eu quero. E Ele, então, conseguiu guardar esta verdade e a testemunhou e a ensinou, né, por toda a vida. Eu tenho também um texto muito interessante de São Policarpo, mártir, né? E ele diz assim: eu vos bendigo por me ter de julgado digno deste dia e desta hora, digno de ser contado no número dos vossos mártires. É o discurso herança espiritual na hora em que ele iria ser martirizado. Guardastes vossa promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por esta graça e por todas as coisas, eu vos louvo, vos bendigo e vos glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado. Por ele, que está convosco e com o Espírito, vos seja dada a glória, agora e por todos os séculos. Amém. Policarpo preferiu não negar a sua fé e a testemunhou que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ora, quando eu vou para o encanto da mentira, automaticamente eu vou negando o caminho verdadeiro que o Senhor me deu, me deixou como herança, me indicou pela sua palavra. Por quê? Porque eu vou trilhando um caminho em que eu indico, eu sou a palavra, e eu me torno uma verdade que nem sempre ela bate com aquilo que o Senhor espera. E também assim, no mundo de hoje, né, a gente vê que tem, eu falava isso no programa passado, as fake news, quer dizer, muitas coisas falsas, muitas notícias, muitos comentários falsos, através sobretudo dos meios de comunicação, né, que hoje em dia tem essas redes sociais todas. E às vezes, gente, sai coisas que não deveriam sair. Então o 8º mandamento também ele me dá 3 dicas muito interessantes a respeito da reputação das pessoas, né, que fazem com que eu deva me prevenir, me conscientizar que eu não tenho de tomar atitude nem palavras capazes de causar este prejuízo injusto, né? E esse prejuízo injusto a raiz desse prejuízo injusto que pode se acometer na minha consciência é o juízo temerário, né? Aquele que mesmo tacitamente, que é admitido, a gente admite como verdadeiro sem nenhum fundamento suficiente para destacar um defeito moral no próximo, né? O segundo é a maledicência, aquele que sem razão objetivamente válida revela a pessoas que não sabem os defeitos e as faltas dos outros. Tem alguém elogiando uma pessoa e a gente mas, né? Mas não deve ser mas, né? O dia de ontem passou. Tem que olhar para frente. Deus me deu olhos para olhar para frente, né? Então não cabe a mim estar trazendo fatos da vida dos outros.
e a calúnia, gravíssimo, né? Aquele que por palavras contrárias à verdade prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles, né? E evitar esse juízo temerário, essa maledicência, essa calúnia, né? Nós temos também um trechinho de Santo Inácio de Loyola, no seu exercício espiritual, que ele diz assim: todo bom cristão deve estar mais inclinado a desculpar as palavras do próximo do que a condená-las. É óbvio, né? Quando eu falo é o mas quando os outros falam, aquilo me fere e eu não perdoo até a 40ª geração. Se não é possível desculpá-las, deve-se perguntar-lhe como as entende. E se ele as entende mal, que seja corrigido com amor. E se isso não bastar, que se procurem todos os meios apropriados para que as compreendendo corretamente se salve. Então, esse grande santo da igreja, São Tomás de Aquino, fundador dos padres jesuítas, do qual o Santo Padre Francisco faz parte, né? Ele nos diz isso: olha, a mentira pode corroer de tal maneira a alma que ela tem risco de se perder. Então cabe a nós ajudar todo irmão fofoqueiro, todo irmão maledicêncio, todo irmão caluniador, para que realmente corrija os seus caminhos, né? E não haja de maneira a faltar com a justiça e a caridade que todo ser humano merece. Também, né, uma falta muito grave contra esse mandamento é o caráter arrogante que muitas pessoas se colocam. E o arrogante tende sempre a ser uma pessoa irônica, e a sua ironia deprecia alguém, né? Faz até uma caricatura de alguém, e às vezes de modo malévolo, às vezes de modo doente, né? Ou esse também algum aspecto do comportamento dessa pessoa. Aí eu me torno juiz e acho que posso debochar, e o meu deboche se torna verdade, vou querer trazer discípulos que me ajudem, né? Vai levar a quê? Se nós participamos de uma comum identidade, de uma comunhão em torno do Cristo cabeça, e nós somos o seu corpo, por que nós vamos fazer uma guerra entre seus membros? Então isso aí são comportamentos que a gente faz e nem se dá conta, né? E nós temos que realmente buscar a consciência para cada vez mais termos caridade, para cada vez mais sermos justos com o comportamento dos outros. É interessante que a gente reza no Pai Nosso: Pai, perdoe as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas como é difícil perdoar, né, os ofendidos. Tem pessoas assim que se dão conta: mas que droga, esse sujeito falou isso de mim, né? Eu não sei de onde ele tirou isso. Mas aí, em vez de eu querer, tomara que pegue câncer na língua, tomara que morra, tomara que destrua, mas será que eu também já não falei dele? Será que eu não falei de outra pessoa? Será que eu não tive esse comportamento no meu coração? E o que eu pedi? Pedi a longanimidade de Deus. Que Deus visse a razão no meu coração, na minha consciência, porque eu agi assim. E aí eu tenho que agora pedir: Deus, me dá o dom da longanimidade para eu agir assim com meu irmão. Não eu ficar por dentro martirizando, sofrendo, né? Ou querendo fazer justiça com o pensamento, com as mãos, mas que eu me dê conta claramente de que várias vezes eu agi assim, eu pedi o teu perdão, até fui no confessionário me confessar, e agora insisto em não perdoar o meu irmão. E aí eu me lembro daquela parábola, né? O cara devia lá uma fortuna, né? Uma fortuna. E o rei poderoso o perdoou. Quando ele saiu dali, viu alguém que devia um tostão de mel coado para ele, e ele mandou encarcerar até que ele pagasse, né? É interessante. Para mim, vem a nós o vosso reino. Na realidade, vem a mim o vosso reino, né? Eu quero perdão, eu quero complacência de Deus, eu quero que Deus seja bonzinho comigo, mas com os outros eu sou o justiceiro. Isso aí é um pecado gravíssimo na minha consciência, e se eu não me conscientizar, eu vou me deixar corroer, né, por essas coisas todas, né? Também nós temos Santo Agostinho, que nos diz assim: a mentira
consiste em dizer o que é falso e com a intenção de enganar. Gente, eu posso enganar todo mundo, mas a Deus eu não engano. Ele conhece o meu coração, Ele conhece a verdade, né? E aí, lá em João, a gente tem uma palavra muito dura. Diz assim, né? O Senhor denuncia a mentira como uma obra diabólica, e olha o que Ele diz, está lá em João 8, né? O vosso pai é o diabo, nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala o que é próprio dele, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então eu acho que o Senhor está dizendo assim bem claro: segue a verdade, tu me segue. Segue a mentira, tu segue o diabo. A escolha, claro, ele respeita o livre-arbítrio, ele respeita a minha escolha, né? Mas ele diz que realmente a gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma, de acordo com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete, os prejuízos sofridos por aqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua senão um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes da justiça e da caridade. A mentira é condenável em sua natureza, é a profanação da palavra que tem a finalidade de comunicar aos outros a verdade conhecida. O propósito deliberado de induzir o próximo ao erro, com afirmações contrárias à verdade, constitui uma falta em relação à justiça e à caridade. A culpabilidade é maior quando a intenção de enganar acarreta o risco de consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. A mentira, por ser uma violação da virtude da veracidade, é uma verdadeira violência feita ao outro, porque ofere em sua capacidade de conhecer, que é a condição de todo juízo e de toda decisão. Olha bem, contém um gérmen, a divisão dos espíritos e todos os males que ela suscita. A mentira é funesta para toda a sociedade, mina a confiança entre os homens e rompe o tecido das relações sociais. Então, também, mais uma vez frisamos que é necessário se respeitar a verdade. E os meios de comunicação, que hoje ajudam a formar a consciência, eles também devem agir desta maneira. Lá na doutrina da Igreja, nós vemos assim: o correto exercício do direito exige que a comunicação seja, quanto ao objeto, sempre verídica e completa, dentro do respeito às exigências da justiça e da caridade. Que ela seja, quanto ao modo, honesta e conveniente, quer dizer, que na aquisição e na difusão de notícias observe-se absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem. A verdade é uma beleza, é uma arte, que a gente tem de trazer o nosso coração na intimidade do Deus justo. A mentira, ela destrói essa beleza, Então nós deveríamos, como cristãos, nos envergonhar, sempre de testemunhar contra Jesus Cristo, contra o seu ensinamento em atos e palavras. E isso, às vezes, pode nos tornar um mártir, mas é melhor estar com o Senhor do que, como ele dizia, com o outro que não é ele. Mais uma vez, então, queremos encerrar essa nossa participação agradecendo ao ouvinte que nos acompanha sempre de maneira carinhosa. Até a semana que vem. Deixamos então agora uma mensagem musical. Que Deus abençoe a todos. Ó Senhor, quando pequei, já senti meu coração se afastar de ti.
Se eu vacilei, peço perdão. A escuridão não quero mais, não quero ser assim. Sei que o amor que tens por mim é tão intenso e tão real, que apesar de todo o mal, nunca pensaste em abandonar. Teu coração somente quer salvar a todos nós, pecadores, filhos teus. Te peço perdoa, te peço perdoa meu pecado. Vou ser renovado pelo teu amor. Não quero estar longe de ti, meu Senhor. Tua graça me faz reviver e sentir tua paz. Ó Senhor, quando pequei, já senti meu coração se afastar de ti. Se eu vacilei, peço perdão. A escuridão não quero mais, não quero ser assim. Sei que o amor que tens por mim é tão intenso e tão real, que apesar de todo o mal, nunca pensaste em abandonar. Teu coração somente quer salvar a todos nós, pecadores, filhos teus. Te peço perdoa, te peço perdoa meu pecado. Vou ser renovado pelo teu amor. Não quero estar longe de ti, meu Senhor. Tua graça me faz reviver e sentir tua paz. Te peço perdoa, te peço perdoa. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.